Afinal, acidente de trajeto é ou não é acidente de trabalho? Qual que é a importância dessa discussão? Eu recebo muito perguntas sobre esse assunto, tanto aqui no meu canal como no meu escritório. E a questão teve reviravoltas importantes aí em 2019, 2020, que ainda suscitam uma série de dúvidas. Então me acompanha nesse vídeo que eu vou explicar direito essa questão. Vamos lá. Acidente de trajeto é aquele que acontece quando o trabalhador está no caminho de ida ou de volta entre casa e trabalho, indo de casa para o trabalho, voltando do trabalho para casa. Ou seja, não é a situação do trabalhador externo, do motorista, por exemplo, que trabalha na rua. Nós estamos falando de uma questão específica, indo ou voltando do trabalho. Bem, como eu disse, a Lei 8.213 já há muitos anos classifica como uma espécie de acidente de trabalho o acidente de trajeto. Acontece que em novembro de 2019, o governo federal editou a medida provisória número 905, que é aquela que tentava estabelecer e criar o contrato de trabalho verde e amarelo. Essa medida trouxe várias hipóteses, várias situações de flexibilização de direitos trabalhistas, até retirada mesmo de direito, vamos ser claros, e entre os direitos que estariam sendo retirados estava o de caracterização do acidente de trajeto como um acidente de trabalho. Acontece que a medida provisória, ela vigora, ela produz efeitos num período específico apenas se ela não for convertida em lei. E é exatamente o que aconteceu com a MP número 905. Ela vigorou apenas entre 12 de novembro de 2019 e 20 de abril de 2020. Então, para quem sofreu um acidente de percurso, de trajeto nesse período, sim, ele não seria considerado como acidente de trabalho. Mas, tanto para período anterior como para período posterior, vale a regra aí que estava em vigor aí já há muito tempo, que é a de caracterização, sim, como acidente de trabalho. Qual que é a importância dessa caracterização do acidente de trabalho, do acidente de trajeto, perdão, como acidente de trabalho? O acidente de trabalho, ele dá direito ao empregado a uma série de benefícios que um acidente comum não dá. Entre eles, primeiro, a emissão da CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho. Segundo, se o trabalhador precisar se afastar do serviço por mais de 15 dias em razão desse acidente, ele terá direito a um benefício chamado auxílio-doença acidentário, que hoje também é conhecido aí como um auxílio por incapacidade temporária, tá? Neste caso, decorrente de um acidente de trabalho. E o que é o mais importante aí e justifica, né, todo o destaque que a caracterização do acidente de trajeto como acidente de trabalho tem. Durante o período de afastamento, o trabalhador ele tem direito aos depósitos de FGTS, da mesma maneira como se estivesse trabalhando normalmente, ou seja, a empresa tem que continuar recolhendo o fundo de garantia lá na Caixa Econômica Federal e, mais importante ainda, ao final do benefício, ou seja, quando o empregado tiver alta, né, do INSS, ele vai ter 1 ano de estabilidade. Por 12 meses, após o final do benefício, ele não poderá ser mandado embora, exceto se houver uma situação concreta de justa causa. Bem, a gente sabe que leis são leis e prática é a prática. Bom, o trabalhador sofreu um acidente de trajeto e a empresa não fez a CAT. Em qualquer situação, tá? Recomendo, o trabalhador faça o boletim de ocorrência do acidente de trajeto. Principalmente nessa situação que eu disse, da empresa se recusar a fazer a CAT, o BO é essencial, tá? Mas, até para viabilizar a emissão da CAT pela empresa, é importante que já faça logo que possível o boletim de ocorrência. Segunda cuidado importante, guardar, ter na mão os comprovantes de atendimento médico, se for o caso de internação, exames, laudos, atestados, tudo. Esses documentos podem ser aí essenciais para que o trabalhador possa reivindicar algum direito, seja ele a mera emissão da CAT, seja o próprio afastamento pelo INSS, a conversão, a mudança do tipo de benefício pelo INSS, já que uma outra situação que também não é rara é
a empresa fez tudo direitinho, puxa, emitiu a CAT, encaminhou o trabalhador para o INSS quando ele precisa de um afastamento superior a 15 dias, mas o INSS não reconhece como acidente de trabalho. Nesse caso, pode ser necessário entrar com um pedido administrativo ou judicial da mudança do tipo de benefício para o auxílio-doença acidentário. E por que isso é interessante? Exatamente por aquelas questões que eu coloquei há pouco. Porque o trabalhador, durante o afastamento por este tipo, tá, que é aquele famoso B91, ele vai ter direito a recolhimento de fundo de garantia e, ao final do afastamento, estabilidade no emprego. Já falei sobre esses assuntos, né? Emissão de CAT, auxílio-doença acidentário, em outros vídeos. Estou deixando os links aqui na descrição desse vídeo para que você possa conferir se tiver alguma dúvida sobre isso. Uma outra questão que é mais complicada, que é mais polêmica, é a respeito da situação de indenização pela empresa no caso de acidente de trajeto. Tá? Isso chove pergunta para mim sobre isso, e exatamente por ser uma situação diferente e um pouco mais complexa e peculiar, eu vou abordar no meu próximo vídeo aqui no canal, tá bom? Se você tiver já alguma dúvida sobre esse assunto, que seja uma dúvida geral, genérica, fica à vontade para me mandar aqui, seja por comentário, seja por e-mail. Dúvidas sobre caso concreto, específico, que você tem que fazer para ter os seus direitos respeitados, aí é necessário analisar informações, documentos, que são providências que, infelizmente, eu não tenho condição de tocar aqui por essa via. Então você pode precisar de um auxílio de sindicato ou de um advogado trabalhista da sua confiança, tá bom? Um grande abraço virtual a todos, até a próxima!